Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa aqui hoje é com o Thiago Alonso, CEO, e também com a Mara Dias, diretora de Relações com Investidores da empresa JHSF. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A JHSF é líder em negócios voltados para atender o público de alta renda no Brasil, com atividades em desenvolvimento e administração de projetos multiprodutos, nos setores de incorporação, renda recorrente, hospitalidade e gastronomia e aeroporto executivo internacional. A empresa foi fundada em 1972 e pouco depois passou a entregar grandes obras como hotéis e shoppings. A JHSF lançou o primeiro empreendimento estilo loft do Brasil. Em 2001, criou uma divisão de shopping center e, em 2007, adquiriu participação majoritária na rede de hotéis Fasano e estreou na Bolsa de Valores brasileira. As principais marcas da companhia são JHSF, Fazenda Boa Vista, Shopping Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet e Fasano, todas referência no mercado de luxo. Bom, vamos conversar agora então com eles, o Thiago e a Mara, que já estão conectados. Para você que está nos acompanhando, mande a sua pergunta no nosso chat, participe, né, também mandando perguntas que a gente vai repassando aqui para o pessoal da JHSF. Eu vou então direto com a Mara, que já está aqui para falar com a gente um pouquinho. Oi, Mara, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Temos a... Oi, boa tarde. Olá, boa tarde. Oi, Mara, tudo bem? Boa tarde a todos. Mara, ó. Tudo bem. Boa tarde a todo mundo do canal. Tudo bem, Mara. Ó, pode ficar à vontade, sinta-se em casa, que a gente sempre fala que o BMC Business é mais uma conversa mesmo para estreitar, né, essa relação entre os investidores e também as empresas. Por isso que a gente convida nessas empresas como a JHSF para vir aqui para a gente conversar, né, ter esse bate-papo. Então pode ficar à vontade, até pedir para o pessoal do chat mandarem também perguntas. Então, vamos começar então a nossa conversa de hoje. Já quero começar falando do resultado, né, do quarto trimestre, já que a JHSF reportou um lucro líquido de 254 milhões e 600 mil reais nesse quarto trimestre, nesse último balanço fechando 2021, e o que representa, né, um crescimento de 33,4% em relação ao mesmo período de 2020. E anunciou também pagamento de dividendos. E a receita líquida somou mais de 483 milhões de reais, né? Uma alta de 23,9% em relação ao também mesmo período de 2020. Queria que você comentasse, então, a que a companhia atribuiu para ter esses resultados? Acho que a gente não, na companhia a gente não olha sempre um trimestre só, então é um trabalho, a gente sempre faz um trabalho de longo prazo, então é um trabalho, não é do quarto trimestre só. No ano também vale destacar que a gente teve recorde aí em algumas linhas, tanto nas primeiras linhas, na receita, no faturamento, também no EBITDA, que é a geração de caixa, e no lucro líquido. Então assim, o trabalho vem sendo feito há vários anos, por uma equipe, então não foi só no trimestre. A gente tem, esse trabalho conclui, a gente tem ativos com qualidade, que atendem a demanda do nosso cliente, que é um cliente super exigente, a gente fala que é um cliente especial. Então, assim, foi o resultado de todo um processo, não é só o quarto trimestre. Especificamente no final do ano, a gente viu uma forte performance das atividades que foram afetadas por restrições de funcionamento, como shopping center, restaurantes, e elas tiveram performance recorde no final do ano. Então, enfim, especificamente não foi o quarto tri, mas já vem um trabalho da companhia de anos para chegar nesse resultado recorde.
Bom, Mário, quero até chamar para a nossa conversa o Thiago, que a gente teve ele conseguiu conectar agora. E aí, então, Thiago, já te chamo para a nossa conversa falando também sobre a temporada de resultados, fechando 2021. Queria então que você ressaltasse quais foram os outros pontos que chamaram a atenção da companhia nesse último balanço. Acho que eu vou aqui ser um pouco repetitivo com relação ao que a Mara falou. A gente não trabalha a companhia olhando trimestre a trimestre. A gente trabalha a companhia olhando uma história, uma sequência é uma formação de vários curtos prazos, mas é uma tomada de decisão, ou são tomadas de decisão para que a gente construa valor para os nossos acionistas por vários anos, por que não dizer até por várias décadas. Então, eu acho que os últimos anos foram anos importantes para a gente em termos de preparar um ciclo de produtos da companhia, sejam esses produtos na parte de incorporação, sejam eles nos shopping centers, na gastronomia, na hospitalidade também, e até mesmo com a abertura do aeroporto executivo. O resultado do último trimestre é uma coisa que já ficou para trás, é alguma coisa que a gente pode contar aqui uma história do o que levou o resultado a ser como ele é. Mas eu acho que a gente está hoje já olhando para 2022, para 2023, ou seja, a gente está olhando bem mais para frente do que necessariamente aquilo que foi o nosso resultado. Se quer uma pincelada rápida, foi um ano ainda bastante impulsionado por vendas da atividade de incorporação, um ano de recuperação muito forte na parte de hospitalidade, gastronomia e do shopping centers, essas três atividades, essas muito impactadas pelas restrições que foram impostas durante o período de pandemia, e um aeroporto que tem saído do chão, aqui fazer um pouco de trocadilho, de um projeto que foi inaugurado às vésperas do início aí da pandemia. O que a gente está olhando para frente é uma companhia cada vez mais sólida naquilo que é ter negócios com recorrência de renda, que são os shopping centers, o aeroporto, são os restaurantes, os hotéis, com uma disciplina de capital muito forte e olhando para a incorporação como uma maneira de monetizar um investimento que foi feito num banco de terrenos que dá para a gente visibilidade de desenvolver os nossos negócios para os próximos 15 ou 20 anos. Então, o que a gente tem que fazer é olhar esse horizonte de tempo muito longo e tomando as medidas aí de curto prazo, sem perder o olhar e o foco nessa criação de valor de mais longo prazo. Uhum. E os shoppings também de luxo enfrentaram os mesmos desafios, um pouco menores, né, de retomada que os centros comerciais em geral, na opinião de vocês? E como é que foi também a experiência do grupo ao longo da pandemia, depois passando pela reabertura e agora também na retomada? Pode começar por você, Mara. A gente já tem a gente sente que o nosso produto é um produto que ele não é só focado em consumo, né? Muito em experiência, a pessoa querer estar lá, e o nosso tipo de cliente também é bem específico. Então, assim, eu consigo falar mais da gente, então toda vez que a gente tinha alguma restrição, assim que a restrição acabava, a gente abria, o shopping estava pronto para receber o público do jeito que ele estava acostumado e o público estava querendo ir, então a gente sentia um movimento muito forte de retomada. Então, até meados de julho, ainda tinha restrição no ano passado, e assim que liberou, principalmente no segundo semestre, o movimento foi muito forte, e a gente apoiou, foi parceiro aos lojistas, então eles mantiveram as operações nos nossos shoppings, e tudo que o cliente estava esperando, a qualidade dos ativos, estava lá. Então, a gente, apesar das restrições, toda vez que a gente abria, a gente sentia um movimento muito forte, né? É uma característica, eu acho que até dos nossos ativos e um pouco do cliente também, que exige uma qualidade alta. Uhum. Não sei se o Thiago quer complementar. Uhum. Não, acho que assim, se eu fosse só complementar, a concepção dos nossos shoppings, ela encaixou bem com a procura daquilo que veio como decorrência dessa maior preocupação com a saúde que a pandemia trouxe. Então, boa parte dos nossos shoppings, eles são shoppings abertos,
Então, para pessoas que estavam mais preocupadas com a questão de circulação diária, etc. e tal, a gente já tinha há algum tempo essa solução implementada. Acho que a Mara destacou bem nossa preocupação muito grande em preservar a qualidade do shopping também no que diz respeito aos lojistas que estavam antes do processo de pandemia. Se a gente já gostava dos nossos parceiros lojistas antes da pandemia, não é a pandemia que faz com que a gente deixe de gostar deles, muito pelo contrário. Então, a preservação daquilo que nós tínhamos em termos de oferta de serviços e produtos dentro do shopping center foi uma prioridade para a gente dentro da companhia, e o que a gente percebeu foi que na hora que deixaram o cliente voltar a circular, a frequentar o shopping, ele chegou e encontrou esse ambiente com os serviços que ele procurava ou que ele estava acostumado a utilizar, os espaços limpos, arejados, e isso deu muita tranquilidade para ele de usufruir daquela experiência que a gente seguiu provendo a despeito do tema todo aí da pandemia. Então, para a gente foi um processo que já desde maio do ano passado, a gente já vendeu mês a mês nos shoppings mais do que tinha sido o pico de vendas, que foi em dezembro, o pico de vendas pré-Covid, né, que tinha sido dezembro de 2019, e a gente viu agora janeiro e fevereiro também de 2022 como meses bastante fortes aí no sentido de crescimento de vendas. O nosso crescimento de vendas, ele historicamente é maior do que a média do mercado, e acho que isso se traduz no fato também de que a companhia tem uma estratégia de foco de base de clientes, que é um cliente que tem demonstrado ser mais resiliente em consumo do que outras faixas de renda daquela que nós atendemos. Uhum. E durante a pandemia, a gente viu um crescimento muito grande, né, nas compras feitas pela internet, pelo WhatsApp. Você acredita que esse movimento acelerou uma transformação no setor de shoppings? Vocês acreditam, vocês já conseguem enxergar uma mudança no modelo deles daqui para frente? Como é que devem ser os shoppings nesse pós-pandemia? Absolutamente, eu acho que a pandemia fez uma geração de pessoas que não era digital ter se digitalizado, e aquela que já era digital seguir utilizando vamos dizer, as vantagens e as comodidades da digitalização. Eu mesmo, 5 minutos atrás, comprei um presente para uma pessoa e fiz isso sentado aqui da cadeira do meu escritório. Então, acho que é uma verdade que a gente está convivendo com essa questão da digitalização. Não é novidade isso, acho que para as empresas que estavam mais antenadas a esse processo de compra em duplo canal, no canal físico e no canal digital. A gente está investindo nesse negócio desde 2016, e tem acompanhado muito o que está acontecendo globalmente em termos de tendência. Então, acho que a gente está aí acompanhando que a transformação, e acho que até os próprios números que a gente acabou demonstrando aí nos últimos trimestres, não existe um efeito de que o digital vai acabar com o físico. O que o digital traz é uma comodidade maior para o cliente poder comprar 24 horas, 7 dias por semana, da forma que lhe for mais conveniente, horas estando presencial, horas estando de forma remota. Então, acho que a gente tem que olhar muito para a digitalização nos shopping centers como a adição de uma camada de conveniência para o cliente. E, baseado no que a gente conhece do nosso cliente, o nosso serviço de auxiliar o cliente a fazer compras, que nós chamamos de personal shoppers, ele tem sido um diferencial, ele é relevante do ponto de vista do nosso percentual de vendas, e algo que a gente tem incrementado e segue diferenciando a companhia em termos do nível de atendimento e prestação de serviços que oferece para os clientes, não só na parte da gastronomia ou mesmo da hospitalidade
que a gente opera com a bandeira Fasano, mas também na parte de varejo e digital com o serviço de personal shoppers. Uhum. E, Mara, alguns executivos do setor acreditam que os shoppings estão cada vez, devem retornar cada vez mais, se tornar mais centros gastronômicos e funcionar como mini cidades, onde a gente tem escolas, universidades, clínicas e também hotéis. Você concorda com essa visão? Essa transformação já começou, na sua opinião? Eu concordo, mas a gente já nasceu assim, né? Os shoppings da companhia, né? Então a gente tem uma das maiores academias e melhores no shopping, Cidade Jardim. A gente trouxe os restaurantes, os principais restaurantes da rua para o shopping. Então hoje tem um nível de gastronomia já bastante elevado. Então essa parte de não só comprar, de experiência, de você divertir, a gente se preocupou bem na concepção dos nossos shoppings. A gente vê até esse movimento agora nos shoppings fora, né, nos shoppings americanos, as pessoas, os donos de shopping preocupados em mudar o mix para fazer essa guinada que você descreveu. Então a gente já na concepção dos nossos shoppings, a gente quis atender esse tipo de público. Então não só o consumo, mas a parte de entretenimento, gastronomia, dele fazer um esporte. A gente acabou de abrir também uma universidade com cursos muito focados a design, moda no Shopping Cidade Jardim. Então, ele estuda, os nossos shoppings eles estão inseridos também num modelo multiuso. Por exemplo, o Shopping Cidade Jardim, eu tenho torres comerciais que está linkado ao shopping, eu tenho residenciais também, então a pessoa trabalha, ela mora, ela se diverte e ela resolve a vida comprando. Então, a gente acredita assim e já a concepção foi feita desse jeito. E hoje, Thiago, quanto do faturamento da JHSF vem do segmento de shoppings? Você vê espaço para um crescimento maior dele no universo da empresa? A resposta é sim. A gente está no meio de um processo de expansão dessa área de shopping centers dentro da JHSF. A gente quer dobrar a nossa geração de receita nos próximos de 3 a 4 anos, basicamente com um processo de expansão física do Shopping Cidade Jardim, duplicação do Catarina Fashion Outlet e 3 novos shoppings. Um desses shoppings na Avenida Faria Lima, esquina com a Leopoldo de Couto Magalhães, um quarto shopping dentro do complexo Boa Vista, e um quinto shopping num empreendimento que a gente recém lançou um dos amenities, que é uma piscina de surf, dentro da cidade de São Paulo, que é o projeto para a gente do Real Park. Eu acho que a Mara, instantes atrás, ela comentou muito de que a concepção dos nossos shoppings, ela foi talvez pensada há 15 anos atrás, naquilo que hoje a indústria está se convertendo em termos de trazer para o shopping center não uma quantidade absurdamente alta em termos proporcionais apenas do varejo. O shopping para a JHSF, ele é um centro de estilo de vida dos nossos clientes. E nós, então, entendemos que era importante ter o componente do varejo, o componente da gastronomia, dos serviços, da educação, do lazer. Então, essa transformação que você está citando, para a gente é mais do mesmo. Já é algo que há anos a gente trabalha e a gente já acredita que esse era o modelo que os shoppings iam prosperar. Então, enquanto várias empresas ainda precisam fazer a transformação dos seus shopping centers, a gente já está bastante bem consolidado nesse novo modelo de shopping center, onde é um centro de convivência de um núcleo de clientes e que a gente está bastante confiante aí e confortável que está com uma base bastante bem construída. E a despeito de estar bastante bem construída, a gente quer crescer fruto dessas 5 expansões que eu comentei com vocês.
E né, no auge da pandemia, enquanto os shoppings, bares, restaurantes, hotéis sofriam, né, fortemente com as restrições por causa da Covid-19, né, restringindo seu funcionamento normal, e o segmento de incorporação da JHSF crescia numa velocidade impressionante. Como é que foi esse movimento, esse momento para vocês, e o que aqueceu tanto os negócios numa fase em que a economia, em geral, estava praticamente parada? Eu acho que é um pouco do que a gente acabou de falar. A gente, se deixasse para tomar decisões no momento em que estava acontecendo a pandemia, muitas coisas não estariam prontas. E a gente, como empresa, procura estar preparado para os vários cenários que os negócios podem apresentar. Então, no momento em que houve o crescimento da demanda por segunda residência em escala global, e essas segundas residências com uma boa proximidade a grandes centros urbanos, nós tínhamos o estoque e nós tínhamos alguns terrenos contíguos à Fazenda Boa Vista em fase bastante avançada de desenvolvimento físico, mas do ponto de vista de concepção de produto já estavam desenvolvidos. Então nós entendemos que era o momento de fazer o lançamento desses produtos de uma maneira mais acelerada, que eu estou me referindo ao Boa Vista Village e ao Boa Vista Estates, que ajudaram a gente a atender a demanda por essa segunda residência próxima a São Paulo, mas não dentro da cidade de São Paulo, e isso foi uma das questões que impulsionou as vendas do nosso negócio de incorporação. Por tudo aquilo que a gente tem observado em outros países, essa tendência que parece estar se confirmando do trabalho híbrido, ela deve estimular com que essa descentralização, desurbanização que a gente viu acontecer durante a pandemia, ela seja um processo mais longo. Uhum. E, Mara, queria falar agora com você sobre o plano de negócios do grupo, né, em relação à aviação executiva. Quais são os planos da JHSF para o Aeroporto Internacional Catarina? E qual é o potencial também que vocês enxergam nesse segmento de atuação? Tá, só dar um contexto para quem não conhece esse mercado. A aviação executiva no Brasil é a segunda maior frota, só perde para os Estados Unidos, né, e São Paulo em primeiro. Então é um mercado grande, é um mercado que nosso cliente está. Então a gente construiu um aeroporto focado no tipo de cliente que a gente tem, então de altíssima qualidade, sem falar na questão de segurança, a meia hora de carro de São Paulo, a 14 minutos de helicóptero. O aeroporto ele foi inaugurado no final de 2019, já passou por uma expansão e agora está na sua segunda expansão. Então a gente está numa fase de alavancagem operacional do aeroporto, ou seja, de aumentar o número de aviões que estacionam, entre aspas, né, que a gente fala que são os hangarados dentro do aeroporto. Então a gente já passou da marca de 70 aeronaves hangaradas, isso deixou o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo em primeiro lugar dentro da aviação executiva em número de aviões hangarados, e a gente quer atingir em torno de 230, 250 aviões hangarados, que é o que a gente entende ser o nosso público-alvo. Então a gente está nessa fase de geração, de alavancagem operacional na construção de hangares, que é uma fase que a gente faz muito modular. Então abre um hangar, comercializa e vai para o próximo. A construção é relativamente simples, porque o que já tem lá da estrutura era o mais demorado, então fazer a terraplanagem, a pista. Hoje o aeroporto já opera 24/7, tanto nacional ou para voos internacionais, então ele consegue sair de Catarina e para qualquer lugar do mundo. Isso foi um marco importante ano passado, essa licença, essa autorização de voos internacionais, e a gente atende, como os outros ativos que a gente tem, com a máxima qualidade para o cliente especial que a gente possui.
E para esse ano, né, de 2022, vocês estão focados em quê exatamente? Quais são os focos da JHSF e em quais segmentos também do portfólio da companhia vocês devem investir mais? O nosso foco é bem simples, a gente é uma companhia focada em levar a melhoria de qualidade de vida para os clientes de alta renda. E isso a gente traduz através da maneira com que ele mora, consome, se entretém, usufrui da gastronomia e também da viagem. Então, tudo isso que a gente falou aqui, a gente consegue trabalhar de maneira muito coordenada todas as frentes da companhia, fazendo com que nós temos uma quantidade de pontos de contato com o cliente que é substancialmente maior do que as empresas que fazem só uma dessas várias frentes que nós temos de tratar com o mesmo cliente. Então, os nossos produtos acabam sendo produtos mais completos, o que pode ser traduzido numa percepção de qualidade e de excelência. Nosso compromisso é seguir levando essa melhoria de qualidade de vida para o nosso cliente. A gente olha para essa relação como algo de longo prazo, então é assim que a gente construiu os 50 anos da companhia, e fazendo tudo isso com bastante disciplina de alocação de capital para cada uma dessas 4 grandes vertentes que nós aqui já pincelamos cada uma delas aí para vocês. Então, a nossa visão, ela não é uma visão de 3 meses para frente, ela tem que ser uma visão de muitos anos para frente, sendo que a gente tem que adaptar de maneira tática o nosso comportamento dia a dia, para não dizer aqui hora a hora, de acordo com o que a gente vai percebendo dos movimentos de demanda que a companhia tem. Né, é uma empresa, eu não estou conseguindo ter o retorno de vocês agora, eu vou pedir para o pessoal do Switch jogar o retorno do áudio de vocês, mas vamos continuar falando, né, porque a JHSF é uma empresa muito diversificada e de que forma a alta performance, né, em relação aos juros e também a pressão inflacionária acaba impactando os negócios de vocês, né? Como a gente vem acompanhando, a gente vem falando muito disso, né, aqui na nossa programação, e varia de setor para setor também? Pode ser você, Mara. A gente está atento a todo o movimento que tem. Acho que está dando áudio para mim. Microfonia, mas acho que agora foi. A gente está atento a todo o movimento, esse movimento de inflação, taxa de juros, acho que é um movimento global, não é só da JHSF, não é só de São Paulo, Brasil, a gente está bem atento, os diversos negócios têm dinâmicas diferentes, a gente consegue trabalhar, por exemplo, na incorporação, na questão de custos, um mix de custo um pouco diferente do tradicional que imaginam na incorporação de cimento e aço. Obviamente a gente é um sinal amarelo, a gente entende que tem a questão de custo inflacionado, mas a gente tem, por exemplo, um componente nos nossos produtos de incorporação de paisagismo, que é muito forte, é um dos maiores, paisagismo, as áreas em comum, amenities, que enfim, a gente olha de um outro jeito. Então, colocar às vezes no mesmo balaio acaba padronizando demais. O nosso cliente também é um cliente bem mais resiliente, ele usualmente não faz financiamento imobiliário, que é o grande impacto das taxas de juros, então ele acaba também tendo uma blindagem. Tem alguns outros setores, você perguntou de diferenciação, por exemplo, os restaurantes obviamente sentem mais na matéria-prima, né, no consumo, quando você compra a matéria-prima para fazer a alimentação, mas a gente vem conseguindo fazer um repasse de preços alinhado com a qualidade que a gente tem dos nossos serviços e segue atento aos movimentos, enfim, não só aqui do Brasil, mas como internacionais também. Uhum. E em relação também ao câmbio, qual é o reflexo do dólar super valorizado, né? A gente viu até que deu uma caída nas últimas semanas. E qual é o efeito, então, do dólar quando ele está nas alturas, nas contas da empresa? Assim, a gente não é uma empresa que tem receitas ou custos aí de maneira relevantes que sejam dolarizados. Então, não é
Acho que assim, o ponto anterior que a Mara comentou dos juros, ele acho que até é mais relevante para nós, enquanto empresa, do que a questão necessária do câmbio. Acho que para nenhuma atividade produtiva, econômica, taxas de juros altas são boas, porque a taxa de juros muito alta ela acaba gerando uma contração econômica. O que a gente acredita, e acho que é um pouco do resumo da fala da Mara, é que, a despeito dela ser gerar contração do ponto de vista de atividade econômica, o perfil de clientes com quem a gente trabalha tem um excedente de capacidade de consumo, o que faz com que ele sinta menos os efeitos de um período de taxa de juros alto naquilo que é o seu consumo, daquilo que é o estilo de vida que ele procura ter, seja para o consumo daquilo que acontece dentro do shopping center, seja até mesmo na busca de uma residência melhor para viver com a sua família. Então, essa questão do dólar, acho que ela é muito pontual, ela pode afetar um pouco o fluxo de viagens internacionais, e se a gente imaginar que tem alguns desses produtos que historicamente, os produtos que a gente vende, que historicamente eles eram comprados no exterior por ocasião de viagem e até por ocasião de preço melhor fora do Brasil do que no Brasil, a gente tenderia a observar um crescimento dessas vendas dentro do Brasil. Acho que o relevante aqui da gente pontuar é que houve nos últimos anos, e a gente percebe uma convergência cada vez maior de preços no exterior sendo mais próximos dos preços praticados aqui no Brasil. Isso sem a gente levar em consideração que o nível de serviço que é oferecido para os clientes no Brasil versus aquilo que ele recebe quando está no exterior, onde é uma pessoa anônima, ao passo que aqui ele é um cliente recorrente, isso também tem feito com que as pessoas tenham preferido consumir mais no Brasil do que fora do Brasil. Uhum. E quais são as ações também ESG da JHSF que vocês gostariam de destacar? E elas variam de segmento para segmento? Qual é também a importância que o grupo dá para essas pautas? A relevância ela não é pequena, ela é grande. A gente, há 2 anos atrás, fez uma grande reforma no Conselho de Administração da empresa. Hoje, o Conselho tem 75% dos membros que são independentes. Um trabalho que foi realizado aí no ano passado de avaliação do nosso nível de governança, ele já coloca o nível de governança da JHSF muito além do nível meramente de cumprimento de normas, a gente já está naquilo que é chamado de nível estratégico. Essa mudança na governança da companhia, esse avanço que foi feito, ele se traduz também com a busca que nós fizemos de trazer mais conhecimento para dentro da administração e um conhecimento independente. E dentro dessas iniciativas também de E e S, a companhia trabalhou bastante ao longo do ano passado, e hoje a gente tem uma série de diretrizes que, se a gente pegar no macro, elas são muito semelhantes para as várias unidades de negócio, mas que no micro, cada uma tem um plano de trabalho que ele é muito diferente. Um pouquinho antes da gente ter essa conversa, eu estava aqui acompanhando a programação do BMC e tinha uma pessoa falando de ESG, né? Então, eu acho que aqui a mensagem que eu quero deixar para vocês, para nós tem sido um processo bastante sério, um processo que a gente quer liderar com exemplo, da mesma maneira com que a gente tem feito essa liderança com exemplo naquilo que são os produtos e os diferenciais que a gente tem trazido para os nossos clientes, e acho que a gente pode pincelar bem aí ao longo da nossa conversa a maneira com que a gente enxerga os shopping centers, como que a gente vê o projeto multiuso integrando a maneira com que a pessoa vive, como ela consome, onde ela trabalha, quer dizer, tudo isso dentro de um grande ecossistema, onde a sustentabilidade desses ecossistemas ela é bastante expressiva, seja na diversidade da força de trabalho, seja na integração com as comunidades do entorno desses projetos que a gente faz, seja mesmo com, em muitos momentos, até a recuperação
de áreas, de grandes glebas que num passado não muito recente estavam dentro de um processo de exploração comercial e que a gente acaba fazendo um trabalho grande de conversão daquelas glebas em verdadeiras cidades que passam a ser desejo de viver para vários dos nossos clientes. Pode complementar, Mara. Não, o Thiago explanou de brilhante forma, né? Essa questão da comunidade, do entorno, é um fator que a gente olha muito na letra S, então a gente está preocupado com as comunidades do entorno dos nossos projetos. Na questão do ambiental, né, do E, quando a gente faz e mantém produtos de qualidade e excelência elevado, a gente se preocupa na redução do impacto ambiental que a gente traz. Então, o Thiago deu exemplo de trazer mata nativa, fauna e flora nativa para os empreendimentos. Também, por exemplo, no aeroporto, a gente fez toda a compensação de emissões de gases. Então, a gente, a estratégia de sustentabilidade ela é integrada do negócio. Obviamente, cada negócio tem suas micrometas, mas a gente enxerga os compromissos muito de forma integrada. Maravilha. Então, só para a gente finalizar, a gente sabe que a gente está num ano de muita volatilidade, né? Ainda temos a pandemia aí finalizando, temos também esse cenário de conflitos entre Rússia e Ucrânia. Eu queria que vocês deixassem, então, uma mensagem para os investidores. Por que eles devem acreditar na JHSF? Eu acho que assim, a gente é uma companhia que está há 50 anos trabalhando aqui no Brasil. Eu acho que quase tudo isso que a gente está vendo agora, em algum momento da nossa história, a gente já passou por momentos, não vou dizer iguais, porque nenhum momento é igual ao outro, mas a gente tem experiência enquanto time para navegar. Eu acho que há 2 anos atrás tinha uma grande dúvida com relação a como as companhias se comportariam diante de um evento sem precedentes, que foi o lockdown, vindo aí por conta da pandemia. E eu acho que a gente mostrou, ao longo dos 2 últimos anos, que soube navegar esse período de adversidade. E eu tenho bastante confiança nas 4.000 pessoas que trabalham na JHSF, que acordam cedo, que dormem tarde para levar qualidade e excelência para os nossos clientes especiais, de que, seja qual for o desafio que coloquem em frente desse time, agora em 2022 ou 2023, 2024, seja quando for, a gente vai ter a serenidade de navegar da melhor maneira possível para seguir construindo valor para os nossos acionistas. Então, essa confiança que a gente tem num time que trabalha de maneira incansável, uma estratégia que olha o longo prazo, uma empresa muito focada na questão de qualidade e excelência. Tudo isso reforça a nossa crença de que o melhor é o que a gente vai acabar entregando para os nossos acionistas. Perfeito. Então, a gente conversou com o Thiago Alonso, CEO, e a Mara Dias, diretora de Relações com Investidores da JHSF. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Já fica o convite para vocês voltarem uma próxima vez para a gente falar também novamente sobre os resultados que vão saindo e as novidades também da companhia. Fica aqui o convite, tá bom? O convite está aceito. Obrigada. Maravilha. Boa noite. Obrigada. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.